tá me ouvindo? Tô, aham. Aê, tudo bom, Karina? Tudo bem. Tudo? Deixa eu começar já pedindo para tu te apresentar aqui na live, tu falar teu nome, falar o nome dos teus cães, quem são os teus cães, né? Raça, idade deles, conta primeiro pra gente se situar, porque a gente vai citar o nome deles, quero que todo mundo consiga entender o que tá acontecendo aqui, né? Se situar. Então fala aí. Então, eu sou a Karina, moro em Santa Catarina, Navegantes, e eu tenho três pets. O Fred, que é o mais velho, né? Que é uma mistura de pincher, então eu sempre gosto de falar raça, porque todo mundo já entende um pouquinho, né? Uhum. Ele é ele é misturadinho, né? Mas o temperamento é 100% dos pinchers. Tenho o Apollo, que é uma misturinha de poodle, então é um cachorrinho bem mais carinhoso, um pouquinho mais tranquilo, né? Tão nervoso, né? E temos a Isa também, que é uma filhote, né? Adotada recentemente, que veio de maus tratos. Todos são adotados, né? Os três vieram da rua, mas os que têm histórico, né, de maus tratos é o Apollo e a Isa. O Fred eu adotei filhotinho, os outros a gente já pegou. A Isa ainda é filhote, mas a gente já pegou com 6 meses. E o Apollo já peguei e já adotei ele adulto. E que idade que o Apolo tá e o Fred, O que idade Fred, que eles estão? o Fred faz 9 anos esse ano, tá comigo desde os 3 meses. Deus. E o Apollo, acreditamos que ele tem em média, em 5 anos e meio. Quando eu adotei ele em 2020, ele deveria ter aproximadamente 1 ano e meio naquela época. Uhum. Uhum, tá, então temos aí cães de várias idades, um de 8, quase 9, um aí E de 5, 6, enfim, nessa faixa etária, mais ou menos aí, aproximada, e a Isa uhum, que tá com com, que eu esqueci um agora, ano um ano aproximadamente mais velho. agora. É, Tá. mais ou menos um ano. Né? Tá. E, bom, Então, então, eu queria, primeira coisa, só pra situar o pessoal, como é que tu me conheceu aqui, participou de algum evento que minha jornada, como é que foi, tu te lembra disso? lembro. Eu te seguia no Instagram, né? E já fazia algum tempo. Eu gosto bastante de ler, né? Entender um pouco sobre adestramento, porque eu sempre tive muitos problemas com o Fred, né? Que é o cachorro que está comigo há mais tempo. Então, ele sempre foi um cachorro bem reativo e muito bravo, né? Um pouco da raça dele, obviamente, muito da criação, né? Que a gente fez. Sempre brinco que ele brincava de morder e a gente afastava e ria, né? E a gente, muitas vezes não, sempre, na verdade, a gente acabava estimulando, né? Que ele fizesse isso mais vezes, né? Então, eu tinha ciência disso, sabia que precisava, né? De algum método de adestramento. Fui ver vários métodos, né? Fui ler, fui entender um pouco. Tive um contato no primeiro momento com o adestrador que trabalhava com enforcador, mas não cheguei a adestrá-lo, né? Porque no primeiro momento em que eu vi como era a forma de adestramento, eu pensei, eu não quero e eu nunca vou aceitar que o meu animal esteja enforcado para aprender algo. Então, eu prefiro que ele siga agressivo, né? Não era algo que eu queria, Uhum. então eu segui pesquisando e olhando, né, e seguindo adestrador, participei da jornada, né, na época participei, ali foi ano passado, e aí, e o motivo maior, né, da gente querer procurar foi por conta da Isa, nem foi tanto do Fred, mas foi da Isa porque ela veio de maus tratos e ela veio uma cachorra de 6 meses aproximadamente, que não sabia passear, né? Nunca tinha tido uma experiência na rua. Uhum. Então, ela nunca tinha saído de casa, possivelmente. Vivia num pátio latindo no portão, né? Amarrada, com 6 meses. Então, não tinha como a gente passear com ela, literalmente, né? E aí eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E o Apolo ia atrás dela, então sempre que ela latia, ele latia também, né? E a situação ali estava ficando muito difícil, eu disse, preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui olhar entre os adestradores que eu seguia na época no Instagram, Uhum. eu disse, eu vou olhar quem eu me identifico mais, né? Qual metodologia, para mim, parece a melhor, a mais certa, né? Uhum. E aí, quando eu vi a jornada, eu disse, eu vou participar aqui para ter certeza se é isso que eu quero, né? Se é esse método que eu acredito, que eu quero para os meus filhotes, né? E aí foi onde eu super me identifiquei e eu disse, não, eu vou comprar esse curso, né? Vou tentar ser a primeira para comprar, porque eu quero garantir a minha vaga, né? E eu quero ver como que vai ser. A princípio eu tinha um certo receio com adestramento online, eu pensava assim, não vai funcionar, né? Não vai dar certo. Eu acho que é o pensamento de todo mundo, né? Acho que sim. Pensava, eu preciso de alguém aqui, eu preciso de um adestrador que entenda, que olhe, que veja o que está acontecendo, né? Porém, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar no fato de que
Até a minha irmã tem o namorado dela tem um cachorro que foi adestrado por um adestrador presencial, né? E ela, de vez em quando, ela comentava, ele obedece muito o adestrador, mas o tutor dele nem sempre, né? E aí eu disse, ops, pode ser que isso aconteça, né? Eu não quero que o meu cachorro obedeça outra pessoa, eu quero que ele me obedeça, né? Que ele me Uhum, entenda, né? Que a nossa relação ali melhore. E uhum. era algo que eu via que tu falava muito sobre isso também, né? Então eu disse, eu vou tentar, né? Tentei e deu bem certo, né? A gente ainda tem processo de adestramento, né? Uhum. Não é algo que a gente faz uma semana, um mês, aprendeu e acabou, né? É algo que a gente vai reforçando diariamente, assim como eu reforçava os comportamentos errados deles, né? Agora eu tento reforçar o comportamento bom, né? O bom comportamento de uma forma diferente. Mas evoluímos muito, né? Não concluímos, mas evoluímos muito. Eles ainda têm bastante coisa para aprender e para melhorar. Uhum. Mas, né, perto do que era, com certeza, né? Os meninos também melhoram. E assim, como é que era Porque, enfim, tu tem os três cachorros, mas aí tu passa uma parte da semana com alguns e uma parte da semana com todos, né? Enfim, tem uma dinâmica de... Por causa que tu mora em duas cidades, vai e vem, né? Tem essa questão. Isso. Como é que era, tipo, porque daí com o Apollo e o Fred, tipo, como é que era a relação deles antes do curso e como é que era os passeios também antes de tu conhecer o meu método? Tipo, como é que era eles latiam muito, eles eram reativos, eles puxavam, como é que eram esses passeios? Tu conseguia sair, tu conseguia ter um passeio legal? Como é que era? Então, o Fred, ele sempre foi um cachorro bem reativo, mas mais nos momentos em que ele está preso de guia, né? No momento em que ele está em casa, então em casa ele é bem reativo ainda com pessoas estranhas, Uhum. né? Com os conhecidos, não, ele dá uma latida e passa, né? E com cachorro. Então, assim, o maior problema dele sempre foi cachorros e ele foi mordido 2 vezes. E aí foram situações, né? Uma, os cachorros nos atacaram, literalmente, ele estava preso, né? E num segundo momento, ele saiu pelo portão e tinha um cachorro na rua e ele atacou o cachorro e automaticamente o cachorro se defendeu, Meu né? Deus. Então, entre outras tentativas, que daí ele não se machucou, mas sempre que chegava algum cachorro perto dele, ele atacava o cachorro, né? E aí, nessas 2 situações, os cachorros tentaram se defender, né? No cachorros que não eram bravos, mas tentaram se defender e acabaram machucando ele. Uhum. Ele é um pincher, ele tem 3 quilos, né? Ele Deus. é desse tamanho. Então, é um toquinho. Então, obviamente, qualquer, né, mordida de outro animal, mesmo porte, era um porte grande, mas a gente deu muita sorte, né? Que ele não se machucou gravemente, mas poderia ter matado, né? Então, a reatividade dele sempre foi com outros cães ou com pessoas que passem olhando muito para ele, tentando encarar ou falando com ele, né? Uhum. Então, o problema dele normalmente era ele. O Apolo já era mais reativo com animais no portão e com homens, né? Ele acreditamos que ele teve maus tratos e que esses maus tratos foram feitos por homens. Então, ele é bem reativo com homens. E aí, normalmente, a reatividade dele é latir, né? A forma que ele tem, ele não tenta morder nem nada, ele só late, mas ele late sem parar. Então, eles, né, que eu consegui treinar mais, que ficam mais tempo comigo durante a semana, hoje em dia, com certeza, eu não digo assim que ele não reage. Ele reage, mas eu consigo ter um controle maior quanto a isso, né? Eu até brinco nos últimos vídeos que eu postei deles na comunidade, eu brinquei que eu só perco pro caminhão do lixo. Porque daí é muito difícil, né? Ele tenta aguentar, mas assim, o caminhão do lixo ainda é muito forte, mas a gente vai chegar lá, né? Ainda é um dos gatilhos difíceis que não deu pra fazer mais treino, né? E é um Esse, gatilho difícil de treinar porque tu tem que depender do lixo passar, né? exato. Nunca passa no mesmo dia, mas nunca passa na mesma hora. Hum. Quando a gente vê, já tá na rua, eu moro bem no início da rua, então ele entra na rua, ele já tá na frente da minha casa, né? Eu não consigo ter uma preparação. Então é muito difícil eu conseguir treinar esse Nossa, momento com ele. Porém, a maior parte do passeio, principalmente, tá muito mais tranquilo. O Fred é um cachorro mais seletivo, então ele escolhe o dia que ele quer um petisco na rua. Então tem dias que ele resolve que ele não quer comer na rua e tudo bem, né? Eu e mesmo deixo, a assim gente tu só consegue, passeia. e mesmo sem o petisco tu consegue. Isso, porque daí a gente tenta desviar dos gatilhos. Então, como eu já sei quais são os gatilhos dele, eu tento me afastar de todo gatilho, né? Que eu vejo que ele possa reagir, eu me afasto para que ele não tenha esse estresse de querer reagir.
né? Sim. Coisas que antes eu nem pensava, na verdade. Eu pensava, vou passar aqui perto para ele ver que tá tudo bem, né? A gente muitas vezes faz tudo ao contrário, né? E o Apolo não. O Apolo, ele é 100% motivado, né? Eu acho que... Não sei se tem um cachorro igual. Ele é muito motivado por comida, né? Acredito também que ele deve ter passado muita fome quando era pequeno. Então, ele se motiva demais. Eu pego a petisqueira, ele já tá parado do meu lado, tipo, opa, hoje eu vou andar só Vamos até lá, treinar. né? Hoje eu até desci pra treinar com a Isa, né? E ele foi junto com a minha irmã. E ele só queria ficar do lado da Isa. Ele queria correr, ele queria ir rápido, né? Porque ele queria estar ali ganhando a recompensa também. E aí, claro, ele foi ganhando, né? Minha irmã também estava dando, mas ele queria estar perto porque eu estava com a petisqueira. Então, acho que ele, mesmo ela tendo na mão, ele estava associando que a petisqueira é onde tinha, né? Então, ele é muito motivado e dá muito certo, né? Nos finais de semana que a Isa tá junto, é os momentos em que ele, às vezes, se dispersa um pouco, né? Por quê? Porque ela ainda reage, né? Ela saiu de uma situação de maltrato muito recente, né? Então, acredito que para ela seja muito difícil lidar com todas as situações do dia. Então, o treinamento dela também foi menos, né? Eu não treino todos os dias, né? Não treinei todos os dias, então ela está indo um pouco mais devagar, mas já melhorou muito. E aí, como ela ainda reage um pouco, ele às vezes quer ir junto, né, nessa reação. Ele quer latir também, ele quer. Mas, assim, 90% dos momentos eu consigo reverter para que ele não chegue a reagir, né? Tem situações muito pontuais, assim, que às vezes ele não aguenta, né? Não aguenta um barulho muito forte, né, alguém às vezes correndo muito perto, um animal muito agitado, né? Às vezes, ou mais de um cachorro muito agitado, que daí ele, às vezes, acaba, tipo, dando aquela latida, mas é muito esporádico hoje em dia, né? A maior parte das vezes eu consigo realmente controlá-lo, chamá-lo, né? Despistar, sair daquele foco, tirar ele daquele foco. E ele consegue focar em mim, assim. Então, o passeio acaba sendo bem mais tranquilo, né? E o meu medo de uma reação com um cachorro que possa atacá-lo também, né? A gente até teve uma situação hoje de manhã na praia, que veio 2 cachorros correndo em direção a eles, né? Nós estávamos em 3, então cada uma com um. E aí eu sabia que eu poderia controlá-lo, mas eu disse, eu vou pegar ele no colo, porque era um cachorro bem mais grande. Então eu prefiro protegê-lo nesse momento, porque se o cachorro vier, né, pra cima, pode ser pior. Mas graças a Deus eles passaram correndo e deu tudo certo. Né? Mas são situações que, assim, eu consigo, na maior parte, ele e o Fred controlar, né, com o petisco. E a Isa, aí, parcial, porque ela também não treinou tanto, então, né, tem N fatores ali envolvidos nesse processo dela. Sim. Eu lembro que tu postou uns vídeos na comunidade. Queria que tu contasse um pouquinho sobre essa questão. Tu falou que o Apollo é muito reativo para cães no portão. E o Fred também, com pessoas passando, pessoas que encaram, né, que interagem. E eu me lembro que teve um vídeo que tu postou logo que tu entrou no curso, assim, aquele vídeo, tipo, logo ali Da no minha início. vizinha? Isso, da tua vida com eles bem surtados, assim, né, bem malucos. E depois tu postou um já que agora eles estavam super focados em ti, que o cachorro vinha latia no portão e passou uma pessoa e eles, tipo, de boa. Isso, tu consegue, então, por exemplo, tu já consegue passar por esses gatilhos sem as reações que tinha antes, né? Tipo, isso se tornou possível em alguns momentos? Tu já conseguiu ter momentos assim, sem reações no passeio? Para coisas que eles reagiam? Sim. Então, por exemplo, esse vídeo específico são as minhas vizinhas, né, em Dayal, que é a cidade que eu tô morando agora. Durante a semana, eu digo que eu moro um pouco em cada lugar. Tá bravo aqui porque todo mundo vai sair. Querido. E aí, o que que acontece? A casa que eu moro lá, ela é a segunda casa da rua. Então, a primeira tem um pitbull, né, um cachorro porte grande. No meio sou eu, e do outro lado eu tenho 2 vizinhas porte pequeno, né, 2 cachorrinhas. E essas vizinhas, o pitbull não é, mas ele fica esperando no portão, né? Ele fica cuidando. Quando a gente chega perto, ele late, daí ele reage, mas só se chegar pertinho. E eu nunca chego perto porque eu tenho medo, né? É um cachorro porte grande, né? Não tenho preconceito nenhum com a raça, mas já soube que ele é um cachorro um pouco mais agressivo com outros cães, né? Ele em específico. Sim, ele especificamente, né? não a raça, né? Tem uns que são maravilhosos, coisas mais queridas, né? Exato. Mas
por ser um porte grande, né? Então eu consigo ter controle das vizinhas, que eu digo que são as cachorrinhas pequenas, porque se eu erguer eles, elas não alcançam, e tá tudo bem, né? Agora o porte grande não. Então eu acabo evitando passar na frente dele, e daí tenho elas do outro lado. Então eu fico no meio de duas casas Sanduíche com cães. reativo. E elas são bem reativas. Então, eu frequentemente passeio na rua, e aí quando eu passeava na rua, eles passavam ali na frente brigando com elas, até porque elas têm acesso por cima, então elas têm uma parte alta da casa delas ali, não sei o que que é, que elas sobem uma escada e elas enxergam eles pelo muro. Meu E Deus. aí, às vezes, elas estão atrás latindo, às vezes elas estão na frente do portão, então elas estão sempre indicando ali com eles. E aí, nessa situação do primeiro vídeo, sempre que eu passava por ali, elas reagiam muito e eles reagiam junto latindo, né? E aí no vídeo mostra bem certinho, eles latindo e elas latindo enlouquecidamente. Depois que eu passava do portão delas, aí eles davam aquela, sabe, aquela parada, tipo aquela respirada. E hoje em dia eu passo tranquilamente pelo portão, né? Legal. A gente consegue passar tranquilo. Eles até dão uma olhadinha, mas eles sabem que eles podem focar em mim de novo, ou que eles podem seguir, que tá tudo bem, né? E aí são algumas situações. Tem situações em que a gente passeia com o petisco que eu consigo chamá-los eles, né? Fazer com que eles foquem em mim, a gente passa e chega em casa e tá tudo certo. Tem situações em que, saí sem o petisco, sem a petisqueira, né? Ou acabou o petisco, porque às vezes o passeio foi longe, levei pouco, acabou, né? Eu consigo atravessar a rua e pensar numa segunda estratégia para que eles não passem ali na frente e não precisem se estressar com aquela situação, né? Uhum. Então, assim, 99% das vezes que a gente passa ali na frente, eles não reagem mais, né? Se reagirem em alguma situação extra, às vezes, né? Um barulho externo, às vezes, que passou do outro lado, outro cachorro que tá do outro lado da rua, que daí fica aquele estresse grande. Mas, assim, em situações normais, eles não reagem mais para as vizinhas, né? Legal. A gente até tem na mesma rua, 2 casas abaixo, outra cachorra que já mordeu a Apolo, mas não machucou, porque ela é bem pequenininha, então ela é agressiva, então ela fugiu do portão e Meu pegou a Deus. bunda dele. E aí eu brinco, eu disse, deu uma mordida na tua bunda, né, filha? Então vamos passar longe da casa dela, porque ela é sem vergonha. Mas ela também, a gente não conseguia passar ali naquele portão, porque desde que ela tentou mordê-lo, ele ficou muito agitado. Então, ele via o portão, ele já vinha louco, assim, vou latir muito, né, pra ela. E agora a gente consegue passar porque a gente foi trabalhando, né? Passando mais longe, enfim, fomos trabalhando as situações ali para que ele conseguisse passar e visse que tá tudo bem. E claro, eu vou cuidando para ver se o portão tem alguma fresta, se tiver, né? Porque é um portão de grades mais largas, então quando fica alguma frestinha, ela consegue passar. E aí eu fico sempre de olho. Se eu vejo que pode ter que estar meio aberto, né? Não sei se ela tá em casa ou não tá, mas eu tento desviar ou mudar o trajeto, voltar, para que ele não passe por ali, né? Para não ter esse estresse maior, né? De ser atacado, mesmo sendo um Sim. cachorro pequeno, né? Até menor do que ele, mas Não. naquela situação ele foi atacado, né? Sim. E já teve alguma situação que tu, tipo, esqueceu de sair com petisco, né? E daí passou por alguma coisa difícil e conseguiu fazer o treino sem petisco e mesmo assim eles focarem em ti e não reagir sem tu ter que fugir, alguma coisa tipo, passou uma pessoa do mesmo lado da rua, não sei, alguma coisa assim, que tu estava sem petisco e pensou, opa, tá, será que só funciona petisco ou também é possível eu fazer aqui o treino sem? Já teve alguma situação assim? Já. A gente, na semana, acho que deve fazer umas 2 semanas, foi agora em fevereiro, janeiro, por aí. Uhum. A gente teve uma situação em que a gente estava passeando numa avenida e tinha, né, obviamente, carro dos dois lados vindo, a gente não tinha como atravessar a rua e vinha um homem na calçada e o Apolo ainda reage a homens, né? Então, alguns homens ele ainda reage. E aí eu vi que ele deu todos os sinais, assim, de que ele ia avançar, de que ele iria latir, né? Uhum. Murchou a orelha, baixou o corpo. Então, assim, sinais que ele sempre dá quando ele não tá feliz com aquilo, não tá gostando daquela situação. E na hora eu tava sem nada, pensei, meu Deus, o que que eu faço, né? E aí eu chamei ele porque a gente fez alguns treinos com o nome, né? Obviamente ele sabe o nome dele, mas a gente fez alguns treinos com o nome para situações em que ele está solto e eu preciso que ele venha até mim. Então a gente fez os treinos chamando ele e recompensando. Foram bem poucos treinos, assim, poucos momentos de treino, mas ele aprendeu, né? Aprendeu muito rápido. E aí eu fiz esse treino, chamei ele,
Quando ele me olhou e ele veio, né? Falei ao marcador e nesse momento eu dei carinho. Eu falei, eu vou dar carinho que é o que eu tenho, né? Se eu não tenho nada que mais gostoso, mas eu tenho um pouco de carinho para ele. E aí, vem, filho. Querendo vir aqui, mas não quer. Ah, não tem problema. E aí, eu dei o carinho que era o que ele queria, né? E deu certo, né? Ele não reagiu, ele conseguiu passar daquele momento e seguiu indo para casa. A gente estava voltando para casa, né? Ele conseguiu seguir o passeio dele. Então, deu certo, né? Que legal. Que legal. E com a Isa, tu já conseguiu ter algum passeio? Porque a Isa era a mais reativa de todas, né? É, E ela reagia, tipo, porque até que se tu quiser, pode contar o que que é, quais são os gatilhos dela, o que que ela reage, mas eu acho que é praticamente tudo, né? E então, queria que eu contasse assim, o que que ela né? Ela é reativa a quê? E se tu já conseguiu ter algum passeio, um primeiro passeio tranquilo com ela, mesmo que tu tenha treinado ela menos, né? Porque tu convive menos com ela. Mas se já chegou a ter algum passeio legal, assim, que olhou e a luz no fim do túnel, o começo de um passeio tranquilo. Como é que... Uhum. Sim, isso é bem esporádico, assim, porque ela realmente ela reage a tudo, né? Então ela reage a cachorros latindo, ela reage a pessoas, ela reage a bicicleta, ela reage, enfim, a inúmeras coisas. E é muito pontual, então assim, no primeiro momento a gente não conseguia realmente andar com ela na rua, né? Porque ela saía latindo sem parar, assim, ela não parava um minuto. Hoje em dia, a gente consegue. Hoje, por exemplo, eu saí treinando com ela. Então, tem ainda situações que ela vai reagir, né? Mas teve vários momentos, principalmente com pessoas mais longe, né? Não pessoas que passassem ao lado dela, mas pessoas que passassem mais longe, que ela. Eu chamei ela pelo nome, então eu não consigo ainda que ela atenda só pelo marcador, mas pelo nome. Então, eu tô treinando bastante o nome porque eu quero que ela me olhe, né? E aí ela me olha, eu marco e recompenso. Então, hoje, algumas situações assim, de pessoas mais longe, eu chamei ela, ela me olhou, eu consegui marcar e ela esqueceu. Ela também não farejava, então ela saía, ela só corria, ela só se puxava, assim, né? Só se puxava, só se puxava. Ela não farejava, o passeio dela era se puxando, minha mãe ainda disse hoje como se ela quisesse fugir, né? Então ela se puxava o tempo todo. E ela não tinha esse momento de, sabe, vou parar, vou cheirar aqui a grama, o xixi de outro animal, né? Muitas vezes ela passeava e não fazia xixi, porque ela só se puxava. E hoje ainda joguei uns petiscos na grama, num pedaço de grama que tem ali para farejar, e ela parou, ela farejou, ela procurou, ela comeu o petisco, né? Então são coisas que não aconteciam, realmente não aconteciam, né? Outro momento hoje também, no passeio de hoje à tarde, um pouquinho antes, que ela não tinha pessoas passando e eu consegui me esconder atrás de um carro. Ela ficou tentando espiar por baixo, assim, mas não precisou reagir naquele momento, né? Então, E ainda antes ela reagiria, tipo, mesmo assim. sim, então ainda acontecem as reações, né? Mas com menos intensidade. Então, existem momentos em que a gente, principalmente na volta do passeio, que é o momento em que ela tá um pouco mais cansada, e aí ela normalmente ela presta um pouco mais de atenção e consegue não reagir tanto, né? Então, hoje eu até tentei treinar o início do passeio, mas eu disse, não, vamos treinar mais na volta. Então, a gente foi, deu uma passeada, daí na volta a gente voltou treinando um pouquinho mais e tem vários momentos assim que ela já consegue, ela já entende, né? Mas ela não é tão motivada com o petisco. Tem os treinos, aqueles sem petiscos lá na plataforma. Você pode fazer os treinos que são sem petisco com ela. Sim. Uma sugestão que fica para tu aplicar aquele. Tem a super aula de reatividade e que tem uma que é só sobre treino sem petisco. Acho que para Isa é uma boa ideia tu aplicar esses para ela. Acho que Vou se ela é menos motivada, acho que dá para focar nesses aí com ela. Acho que vai ser bem positivo. E nos treinos em casa ela é perfeita, assim, ela faz tudo perfeito, com maior calma, delicada, mas a partir do momento que abre a porta de saída, ela não para mais. Porta do elevador, chegando ali, abriu a porta do elevador para sair, ela já começa, né, com bastante reatividade, porque ela fica muito eufórica, assim, realmente, para passear, né, que era algo que ela não fazia, então é algo novo, né, mas com certeza tá muito melhor do que era, né, ela tá aprendendo também, tá vendo que ela passeia todo dia, né, que ela tem a possibilidade, chega o horário, ela já fica ansiosa que ela quer sair, então ela sabe que vai acontecer esse passeio, mas aí ela fica ansiosa esperando aquele momento, né.
E ela, daí tu tem contato com ela mais no final de semana, né? Algo assim. Isso, Tá, ela fica com a minha mãe. Aham. tá. E aí o Apolo e o Fred que ficam contigo, tipo, diretão, assim. Isso. Eles ficam durante a semana toda, né? Uhum. E às vezes só no domingo, que eu acabo não estando com eles, mas o restante da semana toda eles estão sempre comigo. E aí a gente consegue treinar com maior frequência, né? Tanto em casa quanto fora de casa, né? Às vezes a gente não consegue fazer um treino porque tá chovendo, não consegue sair. A gente faz alguma atividade em casa, né? Para gastar energia, para Uhum. eles se distraírem também. Então, na maior parte da semana eles acabam conseguindo treinar. E assim, falando em treino, tu achava que, tipo, antes de entrar no curso, tu achava que tu ia precisar, nossa, vou ter que ficar 1 hora fazendo adestramento, treinamento. Como é que é isso? Tipo, te demanda muito tempo? Encaixa na tua rotina? Como é que é essa parte? Agora que tu falou de treinar na rotina aí, queria que tu contasse um pouco. Isso, com certeza era uma dúvida bem grande. Eu pensei, meu Deus, né? Acho que todo mundo tem esse pensamento de eu não tenho muito tempo, né? Eu trabalho o dia todo, né? Eu chego em casa também cansada. Enfim, tem coisas para fazer, tem comida, tem casa, e a gente não consegue, não é nem que não queira, não consegue demandar, né, 1 hora, 2 do dia para isso. Porém, a gente treina 5 minutos, né? Então, o nosso treino é bem curto. E quando eu vi no curso que seriam momentos realmente curtos, assim, às vezes nem 5, às vezes 2, 3 minutos de treino, às vezes 5, né? Que seria a quantidade maior. Eu pensava, não vai dar certo, eles não vão aprender, né? 5 minutos eu mostrando uma coisa, não vai acontecer. Mas eu vi que foi bem ao contrário, eles aprenderam e muito rápido, né? E aí acho que a gente até conversou em outro momento sobre isso também, que eu comentei que o Fred é o mais velho, e todo mundo sempre me disse que um cachorro na idade dele não aprende, né? Então, não aprende mais. Ele foi reforçado por 8 anos, por que agora ele vai aprender? E ele foi o que aprendeu mais rápido. Os treinos em casa, principalmente. Ele foi o que aprendeu mais rápido, ele prestava atenção em mim e ele conseguia fazer bem certinho, né? Então, com certeza não tem a ver com idade, tem a ver com cada animal, né? Cada um tem uma forma de aprender e vai ter o seu tempo, o seu limite, né? Com 3, com certeza eu vejo que cada um tem o seu jeitinho para aprender, né? E aí, nesse momento, hoje, né, que a gente está hoje, treino, o nosso treino é o passeio. Então, eu já vou fazer um passeio de, por exemplo, 15 minutos, 20 minutos, aí depende do dia, depende do clima, né? E o nosso treino acaba sendo esse momento. A gente chega em casa e tá tudo certo, já treinamos, a gente não precisa treinar novamente. Claro, se eu quiser treinar, fazer um exercício diferente com eles, eu vou fazer ali, mas sempre muito rapidinho, até porque eles não podem comer muito, né? Já estão gordinhos, eu não quero que eles comam muito, então eu faço um treino bem curto e é o suficiente, às vezes com o lanche deles, né? Ou com um pouquinho da janta, e eu sei que já vai estar ótimo, né? Para que eu também não precise dar petisco a mais. Imagina treinando 1 hora, ia dar 1 quilo de petisco, né? Porque, né, o treino são episódios que tu tem que ir repetindo ali rapidinho, né? Não pode a cada Sim, 10 minutos dar um petisco, sim. né? Então, realmente, são 2, 3 minutos, 5 no máximo. É o tempo que a gente dedica para isso, quando a gente estava fazendo em casa, e agora o treino que daí é fora de casa, então é o momento do passeio ali. Então, tu diria que o Fred, mesmo sendo. O Fred tem 2 pontos, né? Além de ser um cachorro velho, ele é um pincher. Todo mundo fala, né? Pincher 50% do ódio, 50% tremedeira. É aquela coisa já, não tem como, impossível, né? Tu diria que ele, tipo, um pincher de 8 anos, comparado com uma cachorrinha filhote, ele aprendeu. Quem que é. E o Apollo também, que tem o Apollo já é adulto, né? Sim, Em termos de aprendizagem, tu notou que ele foi mais rápido, que então? ele aprendeu mais rápido, principalmente nos treinos em casa. Uhum, Então, tanto que eu fiz, eu acho que uns 3 ou 4 dias de treino na caminha. uhum. É um treino que a gente, né? Acredito que tem pessoas que não sabem, mas é um treino que a gente faz, que eu estava tentando fazer para que ele fosse para a caminha quando eu pedisse, né? E aí a caminha deles é alta, é uma caminha box de cachorro, assim, né? Então ela é altinha e ele tem alguns problemas articulares. Então ele não seria legal que ele ficasse subindo, descendo da caminha, mas eu acabei fazendo sem perceber mesmo.
Que ele subia, daí ele pulava, daí em cima da caminha ele era recompensado, né? E até uma das meninas do curso me disse, olha, talvez no caso dele, né, fosse mais interessante ele fazer numa caminha plana, né, numa coberta, num espaço no chão para ele não pular. Uhum. Meu Deus, que mãe desastrada, né? Logo eu. Eu nem me liguei disso. Então a gente fez pouquíssimos treinos na caminha dele, né? E a gente fez mais alguns daí no chão, e aí passei para outros treinos e foi ficando. E ele aprendeu tão rápido que eu chego em casa, principalmente aqui na minha mãe, e ele só quer almoçar em cima da caminha. Então eu pego o almoço, ele pula na caminha e senta, tipo, meu almoço, né? Então foi muito rápido, assim. Ele realmente aprendeu. Eu fiz o mesmo treino com o Apollo, também na caminha, né? Mas o Apollo aprendeu só o vou sentar e ele entendeu que senta, né? Que ele senta e ele ganha, mas não entendeu a caminha. Então, assim, foi muito rápido, né? E claro, teve outras situações em que o Apollo aprendeu mais rápido, ou que a Isa, mas né, nessa situação ele realmente foi muito rápido, e daí agora ele só quer comer em cima da cama. Ai, que fofinho, querido. E tipo, antes de tu entrar pro curso, tu não tinha feito nenhuma. Chegou aí ver um adestramento, mas não tinha feito nenhum outro treinamento com eles, né? Não, Foi o não. primeiro Eu fui adestramento. conhecer, não gostei do método e a gente nunca tinha feito nada. Então foi o primeiro processo que a gente está passando, né? Uhum. Ele especificamente até tá aqui do lado, Ah, que tá bravo porque vão sair, mas ele ainda é bravo, né? Acredito que isso é dele também, um pouco, né? De ser um cachorro mais bravo, né? Mas no passeio em específico, que era o que a gente queria uma melhoria, a gente conseguiu, então tá que ótimo, né? legal. E tu achava, tipo, que era possível adestrar eles, ou tu, tipo, que eles iriam aprender, ou tu pensou, tipo, tá, eu vou tentar, mas assim, meio descrente, tipo, como é que foi? A gente usa um marcador que é uma palavra do cotidiano. Então, né, normalmente vocês indicam que seja uma palavra curta, né? A gente usa uma palavra curta do cotidiano e eu pensei, meu Deus, eu vou falar isso várias vezes durante o dia e nunca que ele vai aprender, porque é uma palavra que eu falo várias vezes durante o dia, né? Mas eles aprenderam muito rápido. Então, assim, realmente foi muito rápido. E tanto que às vezes eu brinco, eu digo assim, se eu falar aquela palavra, né, todo mundo vai vir perto de mim. Palavra Porque, mágica. porque é a palavra mágica. Mas, claro, eu acredito que eles aprenderam essa entonação, né? Uhum, Então, a entonação de voz, ela é diferente, né? Quando uhum. eu falo, eu uso a palavra isso, né, para recompensar. Então, quando eu falo isso, normal, eles não vão me olhar. Agora, quando eu olho e falo com uma entonação diferente, isso, né, com mais empolgação, eles já, opa, Opa, que tem, que eu fiz certo, né? Eles já sim, entendem que aquilo é correto. Então, eles acabam vindo até mim, né, para que eu consiga recompensá-los naquele momento. sim. Mas, tipo, digo, antes de tu participar até da jornada, assim, tipo, pensa a Karina do passado, assim, tu Uhum. achava que eles iriam, tipo, tu achava que era possível eles aprenderem, ou tu já meio que tinha, assim, eu não sei se chegou a participar, se tu chegou a fazer os treinos durante a jornada também, que Sim, a gente tem os treinos práticos, fez os treinos, ah, fiz, uhum. e aí eles já começaram a responder, ou tu entrou e deixou pra fazer depois no curso, tipo, tu achava que era possível ou tu ficou meio assim, tipo, bah, não sei se esses cachorros vão ter solução, assim, meio. Porque a gente sempre acha que o nosso cachorro não vai ter nunca solução, né? Que é o pior caso possível do Sim. mundo. Então, tipo, sei lá. O Fred eu acreditava que não, né? Que eu não conseguiria mudar o comportamento dele, porque ele é um cachorro de 8 para 9 anos, né? Hum, Então eu pensei, com certeza ele nem era minha esperança, né? O Apollo, eu até achava que talvez ele aprendesse alguma coisa por ele ser muito motivado por comida, né? aham. Então, eu pensei, qualquer adestramento com comida, se eu tentar bastante, né, treinar bastante, talvez ele aprenda algumas coisas, porque ele é muito motivado, né? Não pode ver comida. Eu brinco que qualquer pessoa com uma sacola de comida leva ele embora, né? Mostra comida não, porque ele é muito motivado, né? E aí, claro, quando a gente pegou a Isa, eu pensei, uma filhote, a gente vai ter que treinar ela agora, porque depois vai ser tarde, né? Então, vamos ter que aprender agora. Mas antes disso, né, realmente era só o Apollo que eu achei que poderia aprender alguma coisa. O Fred, eu achava que não tinha mais solução. Pensei, viveu 8 anos assim, vai viver, se Deus quiser, mais 8. E esse período vai ser dessa forma, ele vai ser assim, não tem o que fazer, né? Mas não foi bem assim, né? Ainda bem.
Tava, tava equivocada. Que bom, né? Isso. Que bom. Uhum. E, Que e, bom. a, e o Apollo e Fred, tipo, que vivem mais contigo, assim, pensando agora assim, se tu pudesse listar pra gente resultados que tu teve depois do curso, o que que tu diria, assim, tipo, de, pudesse listar pra, o que que tu conquistou com eles, assim, de, o que que tu já, o que que tu consegue fazer, o que que melhorou depois do tutor faixa preta? Eu vejo que eles realmente estão mais motivados. Eles gostam de treinar, então nesses momentos eu vejo que são momentos bem felizes, né? Eu acho que pode ter alguma relação principalmente do Fred, querer estar mais perto do Apollo, porque ele não gostava, né? E, por exemplo, ele tem dias que ele briga que ele quer que o Apollo durma junto com ele na cama, né? Na minha cama. O Apollo tem a caminha dele e o Fred dorme comigo. E antes ele não fazia isso. Eu acredito que possa ter alguma relação, porque ele não queria de forma alguma, pelo contrário, queria longe, né? Que o Apollo sempre longe, que saísse de perto. E hoje em dia, na maior parte das noites, ele late, late, late para o Apollo subir na cama. Quando o Apollo sobe, ele deita, né? Então agora está tudo certo. Então, acredito que essa conectividade deles também foi melhor. Comigo também, com certeza, né? E eu brinco que ele me olha, eu digo que ele me olha e me vê uma coxinha, né? Porque é algo muito gostoso. Não que ele coma coxinha, né? Mas é algo muito gostoso, porque chega o horário, esse horário das 8 é o horário da janta, ele me vê e ele começa, né? Ele chora, ele pede colo, ele pula no colo, porque assim, é o horário da comida, vamos comer. E daí, normalmente, fazia alguma atividade com ele, para passar um pouco o estresse ali, e depois jantava, ou usar um pouco da janta para treinar. Então, até o próprio pano que a gente fazia uma atividade ali de ginástica do cérebro, ele não pode ver, né? Eu escondo o pano, porque se ele vê o pano, ele fica maluco. Então, são situações assim, que não aconteciam, né? A gente não via esse interesse tanto no dia a dia e nesse relacionamento deles e deles comigo, assim, que acredito que melhorou bastante. Uhum. E como é que tu te sente assim agora, tipo, de ter eles mais tranquilos contigo, mais tranquilos entre eles, né? Ter um relacionamento melhor entre eles, tá conseguindo ter uns passeios mais tranquilos, né? De eles conseguirem lidar com as situações e tu também conseguir lidar, né? Porque querendo ou não, tanto a gente ensina o cachorro a lidar ali com um outro cachorro latindo, a pessoa, a gente ensina eles vai ensinando eles a não se estressar, a ficar mais calmo, mas a gente também vai aprendendo a conduzir a situação, né? E organizar as coisas. Como é que tu te sente hoje, assim, tipo, com esse conhecimento e tendo essas cartas na manga para conseguir conduzir eles nessas situações e, enfim, conseguir sair com eles sem eles ficarem brigando com as cachorrinhas do vizinho no portão, às vezes vendo um outro cachorro passar e ficando de boa, sem avançar nas pessoas, tipo, o Fred sem avançar nas pessoas, que eu sei que às vezes ele avançava, né, e tal. Uhum. Como é que tu te sente assim hoje? Qual sentimento tu tem? Eu acho que é um sentimento um pouco de segurança, né? Porque eu sei que na maior parte das situações eu vou conseguir, né, dar um jeito para que eles não reajam e evitando que outro cachorro reaja a eles também, né? Claro, salvo exceções de cães soltos que a gente, né, não tem muito o que fazer. Mas essas situações, às vezes, até de um cachorro porte grande numa guia, né, num peitoral, Uhum. a gente sabe que às vezes o cachorro não vai dar bola praticamente, só vai olhar, né? Mas se ele reagir, um cachorro vai se instigar a reagir também, Uhum. né? E um cachorro porte pequeno, o tutor tem 100% de controle, né? Um cachorro porte grande, né, se puxa, enfim, pode soltar a guia, muitas vezes tem mais força que o tutor, então tudo isso gera um certo medo, né? E eles não reagindo, eu sei que facilita muito esse processo do passeio, principalmente eu que passeio com dois, né? Com três é muito difícil, mas com dois, normalmente eu, né, passeio durante a semana, então, né, já me vi em situações de ter que erguer os dois no colo e é difícil, porque são dois cães se movimentando ali para conseguir pegar o peitoral, erguer, enfim, segurar os dois no colo, né, no momento de reação. Então, passa bastante mais segurança, né? Saber que pelo menos o teu você consegue ter um controle um pouco maior, né? Nessas situações. Uhum. E esse, agora tu falou do que tu passeia com os dois, né? Bem comum quem tem mais de um cachorro. Eu escuto isso, nossa, direto, acho que aqui no Instagram as pessoas me mandam bastante mensagem disso. Ah, Mônica, tenho mais de um cachorro. O treinamento funciona igual para dois cachorros, funciona igual para três, funciona igual, né, para, enfim, mais de um cachorro. Eu queria que tu contasse.
assim, o que que tu diria para essas pessoas que têm mais de um cachorro, que se funciona ou não os treinos, e também a questão do passeio, porque muita gente fica, ah, não consegue passear com dois cães, consegue às vezes passear só com um, né? Não consegue passear com Uhum. dois, justamente porque acaba sendo muito caótico. E se, enfim, queria como a tua experiência de mãe de múltiplos cães, que passeia com múltiplos cães agora, que consegue ter controle, que tu diria para uma pessoa que tem receio, porque tem mais de um cachorro, se vai funcionar, se o passeio vai conseguir, se é possível ter um passeio legal com mais de um cachorro? Queria que tu contasse um pouco isso. Sei lá, É, falasse sobre esse tópico, já que tu tem mais de um, né? sim, até com certeza, talvez se eu fizesse o passeio separado com eles, eu conseguiria ter tido um resultado de passeio um pouco mais rápido. Acredito que sim, né? Uhum. Porém, eu teria os momentos normais do dia que eu precisaria estar com os dois, né? E aí eu não via por que eu treinar separado para depois treinar junto, né? Sendo que eles reagem diferente quando estão juntos, né? A reação é diferente. O Apollo, ele se sente mais seguro com o Fred, então ele reage, eu sei que ele reage mais quando o Fred está próximo dele. Se ele Uhum. estiver sozinho, ele sente mais medo e é mais difícil ele reagir, é mais fácil ele correr pro meu lado e se esconder, né? E aí eu pensei, eu nem vou ter tantos gatilhos, né? Porque eu não vou ter uma proteção ali para ele. Claro que eu quero que ele sinta confiança comigo e não só com o irmão dele, né? Uhum. Mas são situações que eles passeiam diariamente sempre. Então, assim, eu até fiz alguns passeios separados, principalmente os passeios, os treinos em casa, eu fiz com eles separados, e porque eu conseguia separá-los, né? Então, dependia da situação. Tinha dias que eu conseguia separar, eu separava e treinava em casa separado. Os dias que eu conseguia fazer com eles juntos, ou um treino que eles estavam no mesmo nível de aprendizado, né? Porque cada um tinha o seu momento, então alguns treinos eles estavam no mesmo nível, outros um estava mais para frente, o outro estava mais para trás. Então, nessas situações eu fazia separado. O Apollo também ele fica muito ansioso com comida. E quando ele via que o Fred estava junto também ganharia comida, isso deixava ele mais agitado, né? Então ele precisava comer rápido para o Fred não comer, Uhum. né? Acredito que fosse esse o pensamento dele. Então, eram situações e situações. Eu fui treinando, fui vendo o que eu conseguia fazer com os dois, o que eu não conseguia fazer. E quando a gente passou para os passeios na rua, praticamente todos foram com os dois, né? E deu bem certo. Até porque eu não treinei, teve alguns treinos que eu treinei em casa, mas que eu não apliquei na prática, porque eu não, para mim não era tão viável assim. Então eu não Uhum. quero que eles andem, por exemplo, do meu lado. Não me importa que eles andem um pouco à frente, cheirando, né? Uh, Entendo que talvez tenham pessoas que queiram treinar que o cachorro ande do lado, que não se puxe nem um pouco, né? Isso para mim não me incomodava, né? Então não foi algo que eu foquei. Então eles andam na frente, eles se puxam um pouquinho e tá tudo bem, né? Não me incomoda. Uhum. Desde que eu chame eles e que eles me atendam, né? E que no momento que eu Uhum. preciso que eles estejam olhando para mim, eles olhem. De resto, tá bem tranquilo. Então, a maior parte dos treinos eu treinei com os dois, né? Eu até tenho uma guia unificada para passear com os dois e tudo mais, mas eu não treinei com ela, né? Tu diz uma Porque guia eu acho que unificada, aquela com enforcador, ou tu diz aquela. Ah, tá. não, Ah, não, tá. unificada Não diz que é. ela Unificada é não é uma esse troço aqui, né? não, Tá. não, Ah, tá. Pelo não, amor de Deus, chegou. nem Chegou a me dar um não, nem susto. sabia o nome disso. Isso aqui não. Essa aqui é uma guia unificada, Ah, é um tá. enforcador de Não, corda. Ah. não, eu digo que ela que Sim, é uma aquela. grudada. A guia, aquela aqui pra prender dois cachorros Isso, em cada peitoral, né? isso aí, Tá. esse é meu Ah, unificado. ai, Uma que guia dessa. susto. Já chegou a me dar um tepaque aqui. Quase me Não, matou. de pescoço ele só tem uma coleirinha para botar plaquinha. A É só. plaquinha, perfeita. Mas não. Mas enfim, tem uma guia dessa, mas eu não nem cheguei a usar praticamente nos passeios, porque eu acho que ela dá pouca liberdade, como ela é mais curta, dá Uhum. pouca liberdade para eles se movimentarem, né? Pra eles retornarem até mim, daí um retorna para um lado, outro pelo outro, se puxam. Então eu acabei nem usando ela, eu realmente usava cada um com a sua, né? Uhum. Segurando na mesma mão, quando um ia para um lado eu separava, botava um em cada mão, mas a maior parte do tempo eu segurava na mesma mão para ter a outra livre, né? Para Sim. recompensar ele. E deu bem super certo, assim. Foi Ai, bem que bom. tranquilo. Que bom que foi tranquilo fazer com mais de um cachorro. Uhum. Não tem mistério. E assim, só a última pergunta que eu queria te fazer é se tu. O que que tu mais gosta do curso? O que que tu acha que foi diferencial, assim, para tu ter o resultado que tu tá tendo, assim, de conseguir.
Porque, eu não sei se tu falou, em quanto tempo tu começou a ter os teus primeiros resultados, assim, no passeio, tu te lembra? Menos de um mês. Menos de um mês eu já estava, ali com um mês eu já estava na rua, né? Eu lembro que a gente teve um desafio e eu estava bem motivada, não sou nada competitiva, assim, né? E estava bem motivada a querer, não precisava ganhar, mas precisava estar perto, né? Do desafio. E esse desafio eram 30 dias, era um mês inteiro, né? Se eu não me engano, era setembro todo, mês de setembro inteiro. Uhum. E, e quando chegou o fim do desafio, a gente já estava fazendo passeio na rua, né? Ou seja, a gente já passeio, treino na rua, treino no passeio, né? Isso. Então a gente já estava no passeio, porque a gente já tinha feito todos os treinos em casa, os treinos de transição, e a gente já tinha saído, né? Então a gente já estava tendo resultado, já tinha tido resultado em casa, já tinha tido resultado na transição, e aí a gente já estava nos treinos fora de casa, né? Então, com 30 dias a gente já tinha resultado, né? Legal. Não lembro qual que era a outra pergunta, mas já... Do que tu mais, assim, o que tu acha que foi o diferencial para tu ter esse resultado tão rápido? Então, eu acho que a principal parte foram as aulas que a gente tinha toda semana, né? Então, toda semana a gente tem aulas online, né? Como a gente está fazendo aqui, mas Ao eram vivo, aulas, né? quer dizer? Ao vivo, isso, para tirar dúvida, para, né? Enfim, para mostrar o treino, para corrigir o treino, né? E as meninas que sempre estavam conosco ali nas aulas, elas dão um suporte muito bacana. Então, elas realmente vão, elas não vão te falar assim, ah, para tal situação tu faz isso. Elas vão olhar o teu treino e elas vão te falar, esse pontinho ali, nesse momento exato, não estava legal, tu precisa mudar assim porque tu vai ter um resultado mais legal, né? Então, realmente era algo do meu vídeo, do meu animal, né? E aí, claro, tinham aulas que tinham muitas pessoas que a gente conseguia ver um vídeo daquela semana, e tinham aulas que tinham poucas pessoas que a gente conseguia ver vários vídeos, né? Então, isso dependia muito do momento, né? E do tanto de evolução que tu estava tendo ali. Então, eu acho que essas aulas te dão um suporte muito bom, tanto a de tirar dúvidas, quanto as aulas para análise de treino, né? Enfim, todas elas tinham a sua importância ali. E o tirar dúvidas, muitas vezes, era um vídeo que as meninas já tinham olhado durante o dia, já tinham comentado, já tinham dado um suporte pelo Facebook, e ainda assim eu consegui ir lá perguntar, elas lembravam qual vídeo era, ou elas davam uma olhadinha, enfim, né? E conseguiam tirar aquela dúvida específica do meu caso, né? Não era uma dúvida geral de todo mundo, né? Às vezes acontecia de ter, né? De todo Uhum. mundo, mas elas conseguiam olhar pro meu, né? Então acho que isso foi uma das partes mais legais, assim. Uhum. Tu acha, eu não sei se tu é que eu sou uma pessoa que eu sou muito eu vivo, tipo, fazendo curso online de tudo que é coisa, assim, tipo, nossa, tudo que tu pode imaginar, eu faço curso online, porque eu adoro essa coisa de eu ir lá aprender e eu fazer. Pra mim é uma coisa que Uhum. eu, Mônica, gosto muito. Mas eu não sei se tu é de fazer curso, enfim, mas ali dentro do Tutora Faixa Preta a gente tem o curso gravado, né? E daí tem essas aulas ao vivo justamente para dar esse acompanhamento. Tu acha que esse acompanhamento que acaba sendo, não é um individual que a gente abre uma chamada de vídeo um a um, né? Mas é uma aula ao vivo onde Sim, todo mundo pode ter a sua análise individual, né? Digamos assim, tu tem esse acompanhamento individualizado dentro do grupo ali, né? Dentro daquela uhum. aula. Tu acha, eu não sei se tu faz ou já fez outros cursos, enfim, não digo de adestramento, digo cursos gerais, assim, né? Uhum. Mas se isso é um diferencial nesse quesito, assim, esse nível de acompanhamento, porque que tu estava falando aí das aulas, de conseguir tirar as dúvidas, disso casar com o curso, isso fez diferença para tu evoluir tão rápido e aprender ali os detalhes para conseguir acelerar o resultado? Sim, eu acredito que com certeza, porque eu até estou fazendo um curso online, mas ele é 100% gravado, né? Então, nas situações em que eu tenho dúvidas, eu não tenho muitas vezes naquela semana um suporte para me ajudar, né? E nessa situação, não. Nessa situação, eu tinha toda semana uma aula, né? Uma ou duas, às vezes, para me dar um suporte, para me dizer, ó, isso aqui tu pode melhorar assim, para me tirar uma dúvida que às vezes era uma dúvida bem básica, né? Uhum. Então, com certeza fez muita diferença, né? E sem falar que não, talvez a gente não se motivaria tanto, né? Até o próprio desafio que eu comentei ali antes, também é um gatilho para a gente se motivar a fazer, né? Porque muitas vezes eu pensava assim, ai, amanhã tem aula.
sei lá, na terça tem aula. Beleza, e agora? Eu não gravei ontem, então eu tenho que correr fazer vídeo hoje, treinar hoje, para fazer um vídeo para postar, para que eu tenha vídeos novos, para conseguir né, participar ali do desafio e também para tirar as dúvidas. Então, isso acaba motivando bastante, né, para que eu conseguisse continuar fazendo e treinando, né? Sim, com certeza. O desafio acho que ajuda a motivar bastante essa coisa de tá todo mundo fazendo junto ao mesmo tempo, né? Sim. Legal. Legal, velho. Então tá feliz, tá feliz com o resultado, tá feliz com os resultados que já chegaram até agora, né? Ainda tá treinando para continuar melhorando, tá satisfeito. Estou sim. Tá aqui, tá querendo Vem atenção. participar, Fred. Vem Vem participar cá. da live, Fred. Oh, meu Deus do céu, Oi, esse galera. topete, gente, meu amor, coisa mais Não, linda esse topete. eu tô Oi? aqui. Oi, querido. Oi, meu amor, coisa querida. Quem vê é um anjo, né? Ai, bagulho fofinho. Lindo. Ai, Ele tá bravo. tá bravo? Tá, porque ele viu que vão sair, ele não. Ele também quer, né? Tadinho. Ele também quer. Amor. Mas foi, com certeza, foi assim, os desafios também foram muito motivadores. Legal. Então, sem dúvida, foi algo que instigava principalmente quem é competitivo, assim, de a Joana lá postou 10 vídeos. Meu Deus, eu vou ter que postar 11, né? Vou ter que fazer mais um. Então, acabava que a gente cria uma competição interna ali, né? De eu vi que a fulana fez isso, eu também quero fazer, também, né? Tem que ganhar, tem que passar. Eu não fui a ganhadora do desafio, né? Teve uma mais competitiva. Mas foi legal porque te instiga a realmente participar, realmente fazer, né? Então Sim. foi muito bom, assim. Amanhã a ganhadora do desafio foi a mais competitiva, vai participar de uma live amanhã comigo. Amanhã ela vai contar um pouco dos dogs dela numa live. Mas E queria te ela também tinha perguntar. bastante cães, né? Ela tem 3 cães também, tem 3 cães, os 3 grandes, Sim, né? Um de 10, um de é 15 e um de uma 20 realidade quilos. diferente. É, realidade diferente da minha, né? Que o meu maior é que tem É, 6 quilinhos, né? Então, 10, é, 15 e 20. acredito, acredito que bem diferente, principalmente pela força, pelo porte, né? Enfim. Enfim, cães diferentes, né? Sempre vai ser diferente. E uma última pergunta que eu queria te fazer. Tu indica o curso pro pessoal que tá tendo problema no passeio, passando perrengue com reatividade, com cachorro ansioso, cachorro medroso. O que tu diria pro pessoal aí? Indico sim. E se eu tivesse que fazer de volta, faria, porque eu acho que é o conhecimento para a vida, assim. Você aprender, com certeza, um próximo cão que eu vou ter, né? Que com certeza eu vou ter muitos ainda pela vida, mas o próximo cão que eu vou ter, com certeza, eu já vou tentar desde o início ensiná-lo, né? Recompensar esses comportamentos positivos, né? Que não era o que eu fazia, por exemplo, quando eu tinha o Fred filhote, né? Eu acabava recompensando os comportamentos errados, né? Porque eu achava bonitinho, né? Era bonitinho ele tentar morder, era bonitinho ele latir para os cachorros maiores. Era bonitinho, né? Ele era pequenininho. Era engraçado ele brincar de morder a mão, né? Então, a gente acabava, sem querer, mas recompensando esses comportamentos que não são legais, né? E hoje a gente já consegue ter uma visão um pouquinho diferente de o que recompensar, como fazer nessa situação. E claro que ainda vão ter situações que, meu Deus, agora eu não sei o que fazer, né? Mas tem um suporte, tem alguém para perguntar, né? Enfim, tem técnicas para te testar, vou tentar fazer isso que eu aprendi, será que dá certo, né? E aí tu começa a abrir a tua mente também, entender um pouquinho mais sobre o comportamento dele e conhecer o animal, né? Porque quando eu vou fazer isso com um cachorro que recém chegou na minha casa, eu não sei como ele reage, eu não sei quais são os sinais dele, eu não conheço ele. Quando eu vou fazer isso com um cachorro que está há 9 anos, quase 9 anos comigo, eu sei exatamente o comportamento dele, eu conheço ele, né? Eu conheço ele há 9 anos, então eu sei exatamente todos os sinais que ele me dá para cada situação. Então, são situações bem diferentes, mas é um conhecimento que tu tem para a vida, né? Para todas as situações que tu for ter no futuro com os teus bichinhos. E daí para cachorro, para gato, né? Sim. A Bia treinava gato também, o gatinho dela, então a gente sabe que para outros animais também dá certo, né? Sim, funciona.
O treinamento que a gente faz ali com os cães, funciona para gatos, funciona para leão, funciona para hipopótamo, para passarinho, para galinha, para humano também. Eu tô louca para fazer uns treinos que a gente, isso nada a ver com isso, tô louca pra fazer uns treinos que a gente faz ali dando com os cachorros com o meu bebê de 6 meses. Eu só, eu só não, eu tô começando porque ele começou a comer agora, né, comida. Mas eu até tava pegando umas seringas pra pegar, coletar leite pra começar a usar o leite de recompensa. Vou começar a treinar o clicker com ele agora. Eu vou postar depois lá pra vocês na comunidade, quando a gente começar esse processo. Vai ser bem legal. Mas Funciona do com mesmo jeito, certeza vai dar certo, né? tá? Com a minha mãe aí, com a Com a minha minha mãe. mãe. Funciona. Mas acho que era isso que eu tinha pra te perguntar aí. Queria, né, te agradecer, Karina, pela participação em pleno sábado. Poxa, sábado de noite, né?